manera dejando bien en claro. Pero ¿qué es lo que realmente le relaciona directamente a la parte cardiovascular, cardiovascular y la parte respiratoria pulmonar? Doctores, el ventrículo derecho, ustedes saben que es una de las cámaras del corazón y que una vez que se contrae, una vez que bombea sangre, la sangre tiene que pasar por el tronco pulmonar. A partir del tronco pulmonar, este se va a dividir en dos ramas, una arteria pulmonar derecha y una izquierda. Pero doctores, ¿qué está yendo dentro de estos vasos? Sangre. Sangre que tiene que llegar a los pulmones y tienen que distribuirse por todos los pulmones. En este caso, hipotéticamente, ¿qué pudiera suceder, pessoal, si por algún motivo la sangre que tenía que salir del ventrículo derecho, ir por el tronco pulmonar, irse a los pulmones? En teoría, ¿qué podemos entender si es que por algún motivo este flujo sanguíneo se ve comprometido? Y bueno, alguna cosa está medio que travando ¿cómo le voy a decir? Este flujo sanguíneo. ¿Qué pudiera acontecer? Sangre tiene que salir del ventrículo derecho, ir por el tronco, entrar a los pulmones, circular dentro de los pulmones y voltar a salir. Pero si por algún motivo esta sangre no está consiguiendo entrar bien a los pulmones, ¿qué va a acontecer? Ele não vai fazer troca gasosa. Ahí está, ese es el problema que siempre pensamos, no va a tener troca gasosa, pero en realidad no, algo le puede complicar la vida a este paciente mucho más rápido que la falta de troca gasosa, mucho más. Comprometimento de Una circulação. parada, pero ¿por qué? Porque não vai ter sangue não vai chegar ao coração. Doctores, recuérdense, sí, está bien, Lili. Foco, foco, foco. Doctores, recuérdense que independientemente de lo que aconteça, el corazón siempre va a funcionar en todo su ciclo. En todo momento va a llegar sangre a las aurículas y si llega sangre a la aurícula va a pasar al ventrículo. Si el ventrículo se contrae, la sangre sale por los grandes vasos, pues el corazón no va a parar. El problema es que si por algún motivo uno de los ventrículos, pero vamos al derecho de nuestro ejemplo, si el ventrículo derecho se contrae, la sangre que estaba dentro en teoría está indo para los pulmones, mas no consegue avanzar de manera correcta. Enseguida, más sangre que llegó a la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho. Y cuando ele tente bombear, o sangue vai tentar sair. Só que já tem sangue fora deste coração. Ele vai começar a inchar lá dentro, doutor, edematizar. O que vai passar praticamente? Um edema pulmonar. Um engavetamento de sangue. Porque se ele que já havia salido, tipo, já saiu um pouquinho, está dentro do tronco, mais sangue quer sair agora, vai de novo para o tronco. Necessariamente, o que vai acontecer com o tronco pulmonar? Distender. Por suerte, el tronco pulmonar, por ser un grande vaso, y lembrando que esto lógicamente los vasos de mayor calibre, ellos tienen una cierta elasticidad, ¿correcto? Entonces, hasta un cierto punto, estos vasos van a distenderse, porém, o que já ficou bem claro, está vindo mais sangue do que de fato está circulando y pasando. Solo que pensando de una manera, doctores, otra vez un poco más complicada, no sentido, cada vez menos está circulando sangre en los pulmones. En esta situación, va a llegar una hora que va a haber, na verdade, a gente, se fosse na estrada, uma fila de carros que não se move, a gente falaria engavetamento, correto? Pero, doutores, quando passa isto a nível sanguíneo, a gente fala que existe uma congestão, de congestionamento, que não é a mesma coisa outra vez, que está todo mundo preso. Sim. A sangre quer circular, assim como a gente quer que o carro vá embora, mas não vai, está todo preso, parado. E essa congestão, infelizmente, como vocês já entenderam, uma hora vai ser com que os vasos dilatem, o tronco, as artérias. Só que, e se chegar a um ponto onde estes vasos
já não conseguem mais se distender. Tipo, chegaram ao seu máximo, mas o coração ainda, o ventrículo direito, ainda recebe sangue e ele tenta ainda contrair. Vai edematizar? O que vai passar? Edema? Pelo geral, bueno, isto poderia acontecer. Isto poderia acontecer, mas pelo geral isso não acontece tanto com o trombo pulmonar. Só que aí vai chegar uma hora que o ventrículo direito vai tentar contrair, Não vai conseguir. mas já não vai conseguir. Porque a sangre não vai mais conseguir sair do ventrículo, porque já está todo congestionado no ventrículo, no grande vaso, na arteria pulmonar, dentro do pulmão, e finalmente uma congestão deste tipo pode fazer com que o coração pare. Claro. Vocês querem? Assim, doutor, por favor. Vamos fazer o seguinte, vamos prender ele atrás? Isso, melhor. Prender ele atrás. Professor, mas aí, por exemplo, o coração ele vai aumentando a pressão dele devido à quantidade de sangue e volume que ele tem. Claro. Aí, mas, por exemplo, ok, vai afetar o coração, mas aí o sistema respiratório também vai ser afetado, aí vai gerar uma insuficiência respiratória, correto? Exato. Aí, Assim mismo. Solo que, doctores, aquí vamos a dejar bien claro la situación. Primeramente, tapado la nariz y la boca y no teniendo flujo sanguíneo, ¿cuánto tiempo vivimos? 4 minutos ¿En cuánto tiempo perdemos la conciencia? 30 segundos. Não. 3 minutos. La gran mayoría no va a pasar de 1 minuto y medio, 2 minutos. La gran mayoría de las personas que no pasa de eso. A las personas que son extremadamente entrenadas y llegan a los 100 kilómetros. Pero ¿qué pasa, doctora? Es que automáticamente, al congestionarse tanto el ventrículo derecho, el tronco pulmonar, arterias pulmonares, el ventrículo derecho automáticamente él va a parar. Y va a parar porque ya no consigue, es la misma cosa. Me van a decir que ustedes nunca tentaron de repente levantar una cosa muy pesada. No fin das contas descubriram, não vou dar conta. O que é a melhor coisa a fazer? Parar. Parar. El corazón es igual, no hay diferencia. En ese sentido el corazón también para. Solo que ¿cuál es el problema? Es que al parar uno de los ventrículos, el otro automáticamente también para. Y en ese sentido, un corte de la circulación, y ahí vamos a pensar un poco, un corte de la circulación por completo, él va a impedir que totalmente la sangre fluya, no solo para el pulmón, como también para todo el cuerpo. Y en ese sentido, también el cerebro. En este sentido, doctores, hay que recordar que la sangre no solo está llevando oxígeno, sino que también está llevando diferentes tipos de sustancias que son fundamentales, una de ellas principalmente la glucosa al cerebro. En ese sentido, una reducción de la hematosis, va a tener un efecto negativo sobre el cuerpo, con certeza, pero un corte del flujo sanguíneo, esto literalmente, doctores, mínimamente corta la conciencia en segundos. Por eso el efecto, es lógico que también vamos a tener un efecto con la hematosis. La sangre va a estar toda parada, no va a circular, no va a haber hematosis. Pero en este sentido, hay que recordar que en este caso, cuando se corta la circulación es mucho peor. Y no solamente eso, porque en el sentido, todas nuestras células cuando producen ATP, normalmente eso se hace por fosforilación oxidativa, ¿correcto? Só que siempre que eso acontece, nós tenemos que eliminar ¿qué? Diferentes tipos de sustancias, CO2, metabolitos y varias otras cosas, ¿cierto? Cuando la circulación para, ¿por qué es tan ruim también? Uno, porque ya sabemos, no llega oxígeno, no llega glucosa.
não chega a minerais, não chega a vitaminas. E a nossa célula não consegue eliminar substâncias de dejeto. Então vocês percebem, é não receber muita coisa boa e se encher De coisas ruins. de coisas ruins. Então é muito pior. É muito, muito pior. ¿Está claro? Esto es para ir entendiendo ya un poco la diferencia. En el caso, vamos supor, Covid. Eu não. Se eu tive, eu não sei. Não, pior que bueno, según inmunológicamente nunca tuve contacto. Nunca tuve contacto. Después de eso yo tomé vacina. ¿Cómo? Hice todo, doctora, todo test inmunológico y nada. No tuve aparentemente ningún contacto con COVID. Mas eu senti. E também não. ¿Sabes que no fue psicológico? No, brincadeira. No, brincadeira. No, voy a andar más. No, les digo, no. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa en el caso? Para que entendamos más la gran diferencia. En el caso de un COVID, de una neumonía o de alguna alteración neumológica, normalmente a gente sente falta de ar, a gente sente cansaço, debilitado. No, esto fue de manera así, en un caso general, por eso ya ahora decimos un poco más de otras cosas. Pero doctores, la gran cuestión es la siguiente, mas o que ainda está se mantendo? E por que esta pessoa não está falecendo ou desfalecendo? Porque o que está reduzido é a hematosis. Porque quando nós temos um quadro neumônico, pelo geral o que é afeto é a parte alveolar, que deveria de permitir troca de gases, mas agora está trocando cada vez menos. Pero a circulação ainda continua relativamente bueno. Entonces, por eso es que quiero que entienda que son dos cosas totalmente diferentes. Pero bueno, pero pasaste, eso no. Sobreviveu. Pero doctores, bueno, volviendo aquí nomás a la cuestión, dejando bien claro, quiero que entiendan que el pulmón tiene esas dos situaciones bien diferenciadas. Que en el pulmón tiene que haber una circulación que depende directamente del ventrículo derecho, ¿okay? Pero también el pulmón tiene la parte de la función de hematosis. Até por isso que a gente sempre fala que los pulmones eles fazem parte do sistema circulatório, porque no fim das contas, a través de essa vascularização reciben muito flujo sanguíneo, pero também tem que hacer hematosis alveolar, que isso sí es completamente respiratorio. Por isso que tem uma mistura de los dos en el pulmón. ¿Okay? Pero doctores, entrando aquí, bueno, esa es la relación, pero hablando del día de hoy específicamente, doctores, ¿cómo ustedes llamarían ese proceso como a gente faz isto? Inspiração. E como você chamaria este processo? Expiração. E os dois? Respiração. Respirar. Doutores, vamos aqui a uma pergunta. O que vocês dizem quando alguém está respirando assim? Chorando. Soluçando. Não, produtores, quando alguém está Saindo de alguma prova, está certeza. numa frequência respiratória muito acelerada, a gente fala que ela está sim, está bem. Pero decimos que está hiperventilando. Hiper, ¿qué significa? Muito. Hiperventilando, ¿correcto? Pero doctores, es por eso que el nombre correcto, lo más adecuado que a gente tem que falar es
ventilar e não respirar. Se bem que é lógico que a gente fala respirar, sim? Respirar. Pero realmente, doutores, quando a gente faz isso, inspiração. Para fora, expiração. Pero quando hacemos todo o ciclo completo, isso se chama ventilar. Ventilação. Doutores, ustedes llegaron a hacer maniobras de RCP. Ustedes saben que en las maniobras de RCP hay que hacer compresiones cardiotorácicas y una hora hay que ventilar. Ventilar. O ustedes dicen respirar. No, ventilar. ¿Cómo se llaman las máquinas que nosotros conectamos a los pacientes para que haga ese proceso de manera, digamos así, sin esfuerzo del paciente? Son ventiladores automáticos. O sea, doctores, el nombre correcto de ese proceso es ventilación. Mas tá bom, não saiam por aí brigando com o mundo. O sea, no vayan saliendo a querer enseñar por ahí. Solamente saibam ventilar. Bien? A troca gasosa, que es en el caso del intercambio gaseoso, ya es otro proceso. Y la gran pregunta, exacto, la hematosis. La gran pregunta, ¿puede haber hematosis sin ventilación? Não. E pode ter ventilação sem hematosis? Não. Se você quer, Mecânica. Aí é forçado, normal. ¿hay algún nadador aquí? ¿Hay algún nadador? ¿Ninguém? Não se falta ser profissional. Ah, não, isso daí eu Não se falta faço. ser profissional. Eu fiz muita natação quando eu era criança, para tentar crescer um pouquinho, mas não deu certo. Bueno, maravilla. La cuestión es la siguiente, bueno, Plaster, ¿alguna vez, bueno, fuiste un buen nadador, más o menos? Bueno, ok, perfecto. Bajo el agua, ¿cuántos metros conseguías nadar sin salir del agua? 50 metros. Es muito. Caramba. Há uns anos atrás eu me arriscava a fazer isso. Hoje eu não sei se eu dou conta mais. 50 metros. Igual, outra 50 metros bajo el agua é muita coisa. Eu, lo máximo que consegui foi uma de 25 metros. Máximo. Não, mas sim. Ok, tá bom, vamos lá. ¿Cuál es la idea? ¿En cuánto tiempo? Más o menos. Sí, porque es mucho lejos, es muy lejos. Parece que poca cosa. Pero la cuestión es, doctores, mientras Plaster estaba nadando bajo el agua, él estaba ventilando. Aquaplaster, do Aquaman. Ese quedó súper bueno. Já lança uma figurinha aí. Ahora les vuelvo a preguntar. En ese momento, cuando Aquaplaster estaba allá, señor doctor, bueno, doctor, en cuanto él estaba nadando bajo el agua, 50 metros de agua, casi un minuto algo, él estuvo ventilando todo
Ele esteve fazendo hematose durante esse tempo? Teve, mas Sim, reduzida, porque né? dentro de seu pulmão, eu não falei se era normal ou nada, eu só falei, é possível ou não? Sim. É possível, porque dentro do pulmão há um acúmulo de aire que tem todavía oxígeno e isso continua fazendo hematoses, mesmo não havendo outra situação. E vamos à inversa. Pode ter ventilação com menos ou quase nada de hematoses? Sim, um ar no ambiente com oxigênio. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Altitude. Respiração de altura, sim. Altitude. Se bem que, na verdade, nas alturas, o maior problema, doutora, é que o ar mesmo, É rarefeito. ele tem uma concentração de oxigênio menor. Então, isso é um pouco diferente. Mas aqui, na verdade, essa inversa que a gente fez agora, ele já normalmente já não acontece. Ela já vai acontecer de maneira patológica. Mas, professor, eu acho que quando o paciente está no CTI, ele faz os exames da parede, para poder ajudar a fazer essa troca respiratória. Então, aí, por exemplo, por mais que tenha essa deficiência respiratória da troca, da hematose, ele ainda consegue ventilar, mas em menor. Exato, porque o que eu acabei de falar é que esta situação inversa, naturalmente não acontece. Ela é muito mais patológica, porque acabamos de falar justamente uma disfunção alveolar. Tipo, chegou uma bactéria, um microorganismo chegou ao alveolo, causou uma inflamação no alveolo. E normalmente, doutores, quais são os signos clássicos de la inflamación? Dolor, rubor, Dor, rubor, calor. inmunología también. 4 son los clásicos. Calor, edema, retención hídrica, Rubor. rubor Y a dor. dolor. 4 clásicos. O los signos flogísticos, correcto. Só que tem mais que não é tão clássico, pero que já se usa há bastante tempo. Qual é? La disfuncionalidade. Pessoal, quando vocês torcem o tornozelo, ele não fica inchado, vermelho, adolorido, Ok. edematizado e dá para pisar normalmente. Não. Ou seja, pérdida de Função. função. E se isto acontece no alveolo, vai acontecer todo isto e também perda de. Função. E qual é a função do alveolo? Troca gasosa. Troca gasosa. Exato, doutora. Essa é a situação. Por isso, doutores, vocês vão ver no hospital, de repente, pacientes com pneumonia, algumas alterações pneumônicas principalmente, ou infecções alveolares, que o paciente, ele está fazendo isso. Ele está ventilando, mas você olha naquele aparelhinho que mide a oxigenação, e a oxigenação Lá embaixo. está lá embaixo. Então, o que está falhando? Câmbio gasoso. La hematosis. Está havendo ventilação, mas não está havendo uma hematose suficiente. Então, pode acontecer esta situação? Sim, só que ela é mais bem patológica. O meu avô, pouco tempo antes de morrer, ele pediu para levar ele para o hospital, que ele falou assim, eu estou respirando e o ar não vem. Ele não conseguia, você via assim, que ele estava fazendo esforço para respirar e ele falava, eu não estou sentindo o ar entrando. Foi uma semana. Não, é complicado. Esto para que entendamos, pero são coisas diferentes. São coisas diferentes, são processos diferentes. Então, uma coisa é a ventilação, outra coisa é a hematosis. E então alguém vai dizer, mas doutor, e onde está a respiração? ¿Dónde está? ¿En qué etapa? ¿En cuál proceso? Y en ese sentido, doctores, tenemos que lembrar de una cosa. ¿Para qué servían las mitocondrias? Energia. Producción de energía, totalmente. Respiração celular. Ahí está. Ahí está la palabra respiración. En realidad, doctores, la respiración, cuando a gente fala respiración,
a gente está falando realmente da utilização do oxígeno. E querendo ou não, quando a gente está introduzindo ar aos pulmões, a única coisa que a gente está fazendo com o oxígeno é mover-lhe de fora para dentro. Em la hematosis, o que a gente faz com o oxígeno? Faz com que ele atraviese a membrana alveolar y entre al vaso capilar perialveolar y llegue a la sangre, que se una a la hemoglobina. Mas em todo este processo, o oxigênio foi de fato utilizado? Ainda não. Ainda não. Em todo momento, a única coisa que a gente está fazendo é Movendo de um lugar para o outro. mover de um lugar para o outro. O sea, onde é o lugar onde de fato se usa? Na mitocôndria. A nível celular. Por isso, a respiração, realmente falando, não é a nível macroscópico do corpo, sino que é celular. ¿Sabían? Dejando bem claro. Porém, doutores, é difícil ir contra o mundo inteiro. Por isso, doutores, muitos autores também já utilizam o que é a respiração celular e a respiração macroscópica. O sea, en un caso, cuando estamos viendo que realmente el tórax se está expandiendo, se está contrayendo, vemos que aparentemente hay aire entrando y saliendo, usamos también el nombre de respiración. Errado es un poquito, pero porque lo correcto sería ventilar, porque la respiración es a nivel celular, más, por lo menos ya quedó claro que la situación es esta. No entendí. Sí, siempre ventilar, porque ventilar es lo correcto. Pero doctores, ustedes tienen que pensar que el día de mañana ustedes van a tener contacto con personas que no son del área. Imagínense, llega una paciente y usted va a preguntar, dona fulana, dona Maria, pelo geral você tem dificuldade para ventilar? Cadê o ventilador? E aí ela vai falar isso. Doutor, eu tenho um grande problema, porque lá em casa nem tem ventilador. ¿Entienden, doutores? Ustedes como médicos van a tener un vocabulario propio de su área, de nuestra área. Pero ustedes tienen que siempre tener en consideración que los pacientes, la gran mayoría, no tienen ese conocimiento. Entonces a veces tenemos que bajar un poquitito nuestro vocabulario para nivelarnos con el paciente. É lógico que você vai colocar depois no informe médico, na história clínica, você vai colocar de maneira médica, totalmente. Mas na conversa, normal. Então, doutores, estas três situações são fundamentais para que funcione o sistema respiratório. Ventilar corretamente. Segundo, hematosis. E por último, depois de uma ajudinha do sistema cardiocirculatório, cuando el oxígeno llega a cada una de las diferentes células del cuerpo, en las mitocondrias, ahí ocurre realmente la respiración celular. ¿Ok? Bueno, pero pessoal, avanzando un poco más en este sentido, querendo o no, una hora, inevitablemente, disculpen mi mega alveolo, pero creo que va a ser. Disculpen, la idea es que sea un pulmón, derecho. En teoría está entrando un bronquio, y ustedes ya saben que anatómicamente esto se tendría que ramificar, formar varios bronquios, bronquiolos, y avanzando más hasta bronquiolos terminales, alveolares, alveolos. Só que eu fui um pouco além, tipo do bronquio a um mega alveolo, tá bom? Solamente para entender. Pessoal, aqui hay que ter ciertas considerações. Uma coisa que a gente já sabe é o fato de que temos que ventilar, temos que inspirar e temos que expirar. Só que, doutores, cuando nosotros inspiramos, ¿cómo esto acontece? Realmente mecánicamente hablando, ¿cómo se genera la inspiración? Contração relaxamento dos músculos que estão atrás.
de los músculos respiratorios. Ok, ¿cuáles serían los músculos respiratorios? Intervertebrales. Ya está. Recordando que, doctores, cuando nosotros estamos realizando esta mecánica, que nosotros llamamos mecánica ventilatoria o mecánica respiratoria, hay varias estructuras que van a participar. Una de ellas es la propia caja torácica. ¿Cómo así la propia caja torácica? Doctores, la caja torácica, desde el primer semestre a gente aprendeu que ya está formada por costillas, esternón, cartílagos costales y vértebras torácicas, ¿correcto? Esa es la parte estructural, esa es la parte más firme. Y até cuando eventualmente a gente morre y comienza a entrar en putrefacción, pele, reposo, músculos, pelo geral, a estrutura da caixa torácica, claro, sei que não foi uma morte por acidente e não estourou tudo, a caixa torácica tiene tendencia a moverse, ¿correcto? Sin su estructura. O que significa que la caja torácica, ella tiene bastante resistencia, ¿cierto? Y aquí está, ¿por qué la caja torácica tiene que ser resistente desde el punto de vista respiratorio? Porque si a gente, porque lo típico, la caja torácica es resistente porque ela tem que proteger os órgãos internos. Vitais. Sí. Os mais Sí, vitais. muy bien, súper. Mas eu estou falando desde el punto de vista respiratorio. Controlar a expansão pulmonar. Músculo cria ¿Cómo? Controlar a expansão pulmonar. Controlar la expansión pulmonar, sí, de cierta manera sí, porque realmente la expansión pulmonar ela vai existir, mas não vai sobrepasar a estrutura da caixa torácica. Bien, mas não só isso, pero sí. Doutores, todos vocês já viram pulmão na morte? Todos vocês. ¿Ustedes se recuerdan más o menos qué tamaño tenían los pulmones que teníamos allá? Prácticamente todos los pulmones que a gente tem aquí en la morgue tienen las dimensiones básicas de un pulmón. Las dimensiones básicas, ¿correcto? Porém, esto es un poco relativo en el sentido de que todos esos pulmones que nós temos lá, cuando esas personas fallecieron, en menos de 24 horas o cuerpo de esas pessoas foram trazidos para cá. En menos de 24 horas, o corpo deles já começou a ser formolizado. Ou seja, el formol, ¿qué es lo que él tiene como efecto principal? Conservação. Ele conservar, muito bem. É só que a gente utiliza outra palavra. A gente utiliza a palavra fixação. Tipo, fixar tudo da maneira como está. Entende? Por isso que a gente usa a palavra fijação. E nesse sentido, os pulmões que estão lá embaixo, eles já foram fixados, eles já foram conservados. Depois, quando o cadáver já foi cortado, a parte anterior com o esternão, a casca anterior, e os pulmões foram extraídos da cavidade pulmonar, o pulmão ainda se mantinha fixado, preservado, conservado, enfim, da maneira como vocês queiram dizer, certo? Bom. Porém, qual seria a diferença? Qual seria a diferença se, por exemplo, doctores, agarramos un escalpelo y le cortamos, aquí aplastan un poco, al punto de cortar transversalmente el músculo pectoral mayor, cortamos el músculo pectoral menor, cortamos intercostales y llegamos hasta el pulmón, después colocamos un dedo, otro dedo y hacemos esto. Yo sé que es medio sádico lo que estoy diciendo, pero la idea nomás es la siguiente. La idea es que, bueno,
Teria a ver com a pressão interna da caixa torácica? Ahí ya vamos, mira, acá ya apareció una palabra interesante, presión. La cuestión es, el pulmón de Plaster en esta situación, que en esta figura está con dolor, está sufriendo, pero todavía está funcionando, todo está funcionando. La gran pregunta, en vista de que cortamos músculos más superficiales, músculos un poco más profundos, separamos los huesos, cortamos la pleura parietal para visualizar el pulmón. El pulmón, que todavía está, ¿se va a mantener del mismo tamaño, sí o no? Não, ¿Por qué? por causa dessa diferente pressão. Não, tipo, ele vai se contrair, ele vai diminuir, ele não vai perder o tamanho tradicional dele, mas ele vai compactar. Então ele vai perder o tamanho. Não, mas assim, de certa forma, se você voltar à situação normal dele, ele vai Não, está voltar. perto. O pulmão fica no tamanho ou diminui? Acho que fica no tamanho, porque numa cirurgia, por exemplo, não vai mudar o tamanho. A hora que abre o peito, depois vai fechar, uma pessoa vai viver depois. Vai continuar do mesmo jeito. Então ele expande. Ah, mira, la teoría de Plaster es que expande. Eu acho que ele diminui. A SEB dice que diminui, mas não perde volume. Isso eu não entendi muito Não, bem. é porque assim, doutor, o que eu tô querendo dizer. Vamos supor, se você volta ele na. Se você fechar onde está aberto o lugar, ele volta ao E normal. Kiona dice que não muda porque na cirurgia. Que cirurgia? Vai De coração. Abre total. Miren un poco. El de corazón, por ejemplo. Porque el de corazón se abre todo. Eso es verdad. Ele vai voltar, ele vai perder o seu tamanho original, mas depois a tendência é voltar. Entonces, miren un poco cómo hay tres teorías totalmente diferentes. Kiona dice que no muda nada. A SEB dice que diminui, mas não perde volume. Enfim, É alguma coisa assim. assim, é porque assim, é que eu quis dizer que vamos supor, o doutor falou que abriu plasma. Tá aberto. Aí se você volta a fechar, ele. Não, mas não voltou a fechar, tá aberto. Não, mas é que eu tô falando, aí se você voltar a fechar, ele vai voltar para a condição normal dele. A tendência é que ele Não, volte. mas aberto. Não, aí aberto ele não vai voltar, ele vai perder. Eu acredito que ele vai perder o tamanho por causa da diferença de pressão. Então, aqui já deixou claro. Pierde, não muda nada, aumenta. Quem tem razão? É o pulmão dele, né? A SEB. El pulmón pierde tamaño. Por causa da diferença de pressão. Sí, y también por otra cosa. Doctores, semestre pasado ya tuvieron histología 2, Sim. donde ustedes aprendieron un poco sobre la estructura del pulmón. Es lógico que cuando nosotros hablamos de la parte parenquimatosa, es lógico, hablamos de los pulmones, del alveolo, hablamos de los neumocitos, tipo 1, tipo 2, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la parte estromal, la parte de sustentación, había una fibra que predominaba sobre las otras. Sí, había también colágeno de diferentes tipos para dar resistencia, pero en mayor cantidad que las de colágeno había otra. ¿Y cuál era? Fibras elásticas? Fibras elásticas. No irían a ser elásticas. Doctores, en realidad, doctores, prácticamente dentro del pulmón existen muchas fibras elásticas. Para ele poder se expandir e voltar ao tamanho normal. Solo que, doctores, y hay alguien que va a pensar, ¿mas cómo así, doctor? Hagamos la siguiente idea. Intenten sacar todo el aire posible de los pulmones. Intenten un poco, chicos. Todo el aire. No, eso no. Cuando saqué todo el aire de mi pulmón, lógicamente, ¿qué estuvo pasando con el tamaño del pulmón? Disminuyó. Es evidente. ¿Por qué disminuyó?
¿Cómo consiguió disminuir a tal punto? Por causa da fibra elástica. Por la elasticidad. La verdad, doutores, cuando nuestro pulmón está paradito, quieto así en su lugar, todas esas fibras elásticas es como si fuese que las ya están Estendidas. Cuando inspiramos, Deu ruim, doutor. Pero lo que quiero decir es que cuando nuestro pulmón hasta está pequeño, todas las fibras continúan estiradas. Cuando a gente inspira, solo se estira más. Solo que cuanto más se estira, más ele ganha fuerza elástica. Así, entonces ya está esticado. Ahí vamos a inspirar. E agora? Quem volta tudo no lugar? As fibras elásticas. La propia fibra elástica. Moral da história, para todos ustedes que están ali, sentaditos, tranquilos, sin problema. No. Sin pensar en otras cosas tranquilamente. Pero les digo, ahí sentados, donde ustedes están haciendo la ventilación completa, la inspiración y la expiración. Y existe aquí una gran diferencia, porque durante la inspiración, ¿qué es lo que se tiene que, qué tiene que acontecer? Extensão da caixa torácica. Como le dijo el doctor Francisco, la primera cosa, ¿cuál es el músculo principal de la inspiración? El músculo diafragma. El músculo diafragma, en realidad, o que ele tem que fazer? Ir para cima ou para baixo? Para cima? Mas se ele vai para cima, o pulmão não vai se... Ele vai descer. Claro, doutores, mais ainda, o músculo diafragma não tem forma de cúpula, Sim. el centro no es tendinoso Sim. y las fibras no están en la periferia. Exato. Y cuando este músculo se contrae, ¿cuál es el único lugar para donde ele pode ir? Para baixo. Para baixo. ¿Y qué se gana con eso? Espaço para distensão. Espaço. O pulmão estaba así, ahora que el diafragma fue para abajo, ¿qué pasó con el espacio del pulmón? Aumentó, para que el pulmón entonces aumente de manera longitudinal. Los músculos intercostales, o que eles fazem? Expansão da caixa torácica. Como? Eles ajudam na expansão da caixa torácica para aumentar o espaço interno. Limita. Eles permitem a movimentação das costelas, então aumentem também esse espaço para ganhar. Primera cosa, doctores. Primera cosa. ¿Cuál es la posición anatómica normal de una costilla? Posterior, ¿Cuál es la dirección anterior. normal? Seria posterior a anterior, doutor? Una costilla. Posterior. Claro, ella tiene que venir desde atrás y todo, ¿verdad? Solo que una cosa que a gente no puede esquecer es que normalmente antes de la expiración ella no está totalmente horizontalizada. Aliás, si un día vocês observan un raio-x y las costillas están así horizontalizadas, esta pessoa está complicada. Bien complicada. Y entender por qué. Normalmente, doctores, las costillas, este blanco, ele é para baixo. Ele é para baixo. Cuando el músculo intercostal externo se contrae,
o que acontece com a costilla? Qual era a ação de los músculos intercostales externos? Castro? Ela faz o quê? O que faz o músculo intercostal externo? Você falou, você fez elevador de las costillas. Então, automaticamente, al elevar a costilla, o que aconteceu com a ponta? Primeiro ele estava mais para cá. Quando se levanta a costilla, o que acontece com esta distância antero-posterior? Aumenta. O sea, doutores, de esta maneira, o diafragma ajuda a expandir en este sentido, de cima para baixo. Quando a costilla se eleva, aumenta Lateral. de maneira antero-posterior. E de maneira lateral é muito pouco o que se expande, a não ser quando se usa a utilização de que músculos? Que músculos estavam aqui em forma de diente? Peitoral. De los serratos. Muy bien. Espirrei. E eu virei o corpo. Quando eu vi o corpo, eu não conseguia voltar. Doutor, eu Normal. fiquei 2 dias desesperado. Puede ser porque durante el espirro, pero no, antes de me parecer, espera aí, segura. Doutores, ahí donde ustedes están sentaditos, cuando ustedes inspiran, ustedes ni están sintiendo, pero lo que ustedes están usando de músculos realmente son el músculo diafragma y los intercostales externos que ayudan para respirar, ¿correcto? Ahí se levantó la costilla. Solo que, doutores, 1 hora, já inspiramos todo. Agora o que tem que acontecer de novo? Expirar. Só que para isso, o que tem que acontecer com o músculo diafragma que está contraído e o músculo intercostal externo que está contraído? Relaxar. Y lo bueno, doutores, que el pulmón está lleno de qué? Está lleno de fibras elásticas. Y como lo que acabamos de decir, a gente se inspirou. La propia fibra elástica después ayuda a que el diafragma ya relajado volte Ao lugar. a subir. Não, quando ele se contrai, o músculo do diafragma vai para baixo, puxando o pulmão para baixo. Só que depois o diafragma relaxa. Então a fibra elástica é o que faz que ele volte de maneira passiva quando a respiração ou a ventilação é assim suave. Quando é suave. Ok? Queriendo ou não, doutores, as costillas se elevaram por músculos. ¿Cierto? Pero, doutores, e para voltar ao seu lugar de novo? Estava assim. Primeiramente, as fibras ajudam também. Porém, doutores, qual é a ação que generan os músculos intercostales interno e íntimo? ¿Eles são elevadores também? Não, eles são depressores. Ou seja, doutores, quando a gente inspira, diafragma, músculo intercostal externo. Quando expiramos, músculo intercostal interno e íntimo vuelve a bajar. Y las fibras elásticas siempre ayudan también a levantar un poco el diafragma y a puxar otra vez todo a su lugar. ¿Se entiende? Porém, doutores, en casos de necesidad, otros músculos también se pueden utilizar, como serían, por ejemplo, los músculos esternocleidomastoideos. ¿Por qué? Porque ele está insertado
na primeira costilha. El esternocleidomastoideo no está insertado aquí. Sim, Y no está insertado aquí. sim. Y si este músculo comienza a contraerse con fuerza, ¿qué va a hacer con la caja torácica? Ela vai expandir também. Va a levantar un poco, lo que significa que va a dar un poco más de Espacio. expansión. Los cerrados, hasta los pectorales, consiguen ayudar un poco. Pero esos son en casos de mucha necesidad. Agora, una cosa muy importante. A gente acabou de falar que para inspirar eu tenho que utilizar músculos, às vezes mais, às vezes menos. Pero a pergunta em questão, pero especificamente quando estamos inspirando, ¿hay algum músculo que debe estar relajado? Relaxar. Relajado. Estamos ¿Ah? Cuando estamos inspirando, ¿qué músculo tiene que estar también relajado? ¿Cómo? Abdômen? ¿Por qué? Porque ele auxilia na expansão da torácica. Como ele. Auxilia. Não, peraí, eu estou Não, melhor. não auxilia. Mas ele permite a expansibilidade melhor, talvez. Ah, tipo, ao estar relaxado, ele não o limita então. É mais ou menos isso. Quando o diafragma ele contrai, ele vai para baixo empurrando os órgãos que estão no abdômen. Sim. Se o abdômen estiver contraído também, os órgãos vão ficar muito Comprimidos. comprimidos. Exatamente. Exato. Assim mesmo. Por isso que quando a pessoa respira, normalmente o abdômen vai um pouco para frente. Sim. Agora, sin mirar, solamente sientan un poco. Cuando inspiren, van a sentir que su barriga crece un poquito. Não sei, doutor, acho que a minha cresce muito mais. Tá. El problema es que si yo le pido, por ejemplo, doctor, ven un poquito en la frente. Olha um pouquinho para lá. Inspira com força. Solta a barriga, doutor. Rapaz, você está aprendendo aí o quê? A respiração para dentro. Esto sucede mucho. Porque, doutores, joga para fora de novo tudo. Não, para fora. Agora, com força, tudo para dentro. ¿Se dan cuenta que él está haciendo toda la mecánica con la caja torácica? Ven para acá, Lilian. Vai, Lilian. Vem mostrar o diferente que você faria. Vai, vem para cá. Último dia de aula, Lilian. Vai, Lilian. Vai, Lilian, vai, Lilian. Vai. Anda logo. Doutora, você tem que... Vai. Vai. Aí, ele soltou mais a barriga. Solta. Último. Vai. Por que segurou de novo? Ele é que não agora pouco. Vai lá. Não, filho, fica com a cabeça. Doutores, primeramente no una cosa. Entonces, como ya dijeron, doutores, no se puede comprimir todos los órganos. Al contraerse el músculo diafragma, estos músculos tienen que estar relajados para que los órganos también puedan ser protruidos, o sea, salir un poquillo sin ser comprimidos. Otra cosa también, doutores, ¿cómo se llamaban estos músculos que están aquí? Los rectos abdominales. ¿Sí? Doutores, ¿dónde se inserta? Aquí, en la base de la apófisis xifoides. Sí, exacto. Sí. Y después va bajando dentro de la vaina de los rectos y va a llegar hasta donde insertarse. En la sínfisis pubiana. Muy bien. Doutores, si yo voy a inspirar, ¿qué pasó con esta caja torácica? Se protruyó, se expandió para enfrente. Si este músculo está contraído,
Se este músculo, imagine aqui o zíper, se este músculo está contraído, é a mesma coisa que ele faça isto. Ele vai conseguir se expandir? Não. No. Por eso tienen que relajarse. Los rectos tienen que relajarse, los transversos, los oblicuos, mayor y menor, todo esto tienen que relajar. Entonces, durante la inspiración, aquí no fala solamente de músculos inspiratorios, propiamente dicho, sino que a gente tem que conhecer también cuando existe esta situación de que en la inspiración yo preciso que algunos músculos realmente se contraigan y yo preciso que otros realmente relajen. ¿Por qué, doctores? Eventualmente puede existir cuando hay trauma cerebral, utilización de medicamentos psicotrópicos depresores, podemos tener lo que llamamos de una respiración o una ventilación paradójica. Para o quê, doutor? Paradójica. Ah, sim. Porque en teoría, cuando inspiramos, algunos músculos contraen, mas este músculo tiene que Relaxar. relajar. Solo que, doctores, por esa descoordinación, algunos pacientes comienzan a tener contracción del diafragma, contracción de intercostales externos, también de interno. Ué, contrai o que sobe e o que desce? Sim, ao mesmo tempo. E o que acontece? Não tem distância. Nada. O diafragma tenta ir para baixo, mas os abdominales comprimem também. O que vai acontecer? Bueno, mínimamente va a haber una respiración, pero eso sería una respiración paradójica, cuando hay una descoordinación de los músculos que deberían de contraerse con aquellos que deberían de estar relajados. Paradójico es decir, nunca me dieron, ¿cómo se llama? Paradójico. Professor, a equipe está forçando a pressão que eu treinei muito tempo, a vida inteira de jiu-jitsu, a gente estava muito abdômen para respirar com pressão no abdômen, entendeu? Sí, para aguantar el impacto. Falta de mal. Bueno, doctores, pasa lo siguiente. Eso acontece no solo en lutadores, sino que cualquier persona que de repente va al mercado y viene muy cargado de bolsa, él también intenta contraer todos los músculos para asegurar. El mayor problema, doctor, que puede o que podría suceder es el fato de que puedes herniarte. Hernias umbilicales, inguinales, plurales, diafragmática a veces, que no se teoriza, diafragmático, son las hernias. ¿Cómo? Multifactorial. Primero, pelo exceso de fuerza, exceso de presión interna y lo más fundamental, algún punto de debilidad fisiológica de la persona. O sea, yo ya tengo que tener una parte de mi pared abdominal. Doctora, ustedes vieron ya el semestre pasado, vieron los músculos de la pared abdominal. Ustedes vieron que ellos son músculos, pero que están unidos por pequeñas fascias o tendones, por tejido conectivo denso regular. Solo que a veces esos puntos de uniones no son tan bons y acaban con un esfuerzo que normalmente no debería acontecer, mas acontece y de repente se abre, se rompe. Entonces ahí se habla de una sumatoria de factores. Primero, un ponto de debilidad, actividad física excesiva, sobrecarga, aumento de la presión interna abdominal y no cuenta. Na inspiração, o abdômen contrai. En la inspiración, solta a barriga. Vai, inspira. Solta a barriga. Você não está soltando. É que nós estamos discutindo aqui. Olha que vai. Assim, pra mim aqui contrai. Esse é o problema. É a sensação, né, que você tem. Doutores, Ele tá aqui. inspira sem levantar o ombro. Inspira bien. Vai, inspira. Não levanta o ombro. Aí a hora que solta, relaxa. Doutores, vai. Não, não pode. Vai.
todo mundo. Longe de todo mundo. E sem vergonha de nada e nem de ninguém. E respirem um pouco tranquilitos. Sin preocupación de ver que su barriga crece. Pasa lo siguiente, doctores. Existe normalmente, doctores, las mujeres son las que más utilizan la respiración torácica, eso es cierto. Los varones somos los que más utilizamos la respiración abdominal. ¿Sí? Pero, o si no, lleguen de casa y acuéstense de boa, relaxada, nada mais. É literalmente isso. Solo que en el día a día. Ah, eu não tenho esse problema não, doutor. Sou desprendida. Se tem jeito de respirar, melhor, né? Hasta, doctores, porque las mujeres que usaban mucho corset tenían una pequeña bolsita pegada al pulso. Aquela cinta, quer dizer, a cinta na hora de desmaiar. Corset, é tipo... Sim, para desmaiar. Como esas cintas Ela faz uma modeladoras compressão, né? doutor? presionan tanto cuando el diafragma intenta ir para abajo, no consigue. Entonces, ¿qué hay que hacer? Respirar más de hombro. Y si mismo así no daba cuenta la oxigenación, desmayaba. Y esas bolsitas normalmente tenían alguna sustancia con aromas un poco irritantes para cualquier cosa. Sabia disso, não? Eu já ouvi falar isso. Ah, sí, ese es el primero. Es el primer Caribe 1. La leyenda del Perla Negra. Ese yo vi todito, toda la serie. Qual, doutor? Pirata del Caribe. Ah, os Piratas do Caribe. Jack Sparrow. Sí, justamente. Y miren cómo interesa, porque en la película pasa eso. En ese momento, en la película, ¿cómo se llamaba? Elizabeth. ¿Era Elizabeth alguna cosa? La personaje. En fin, no me interesa. Él desmaya y viene el Jack Sparrow, arranca. ¡Qué mentira! ¿Cómo arranca esa porquería? Arranca el corset y ahí a la bota respirar normalmente. Pero bueno. Sí. Entonces, doctores, tengan en consideración que en la respiración hay que tener siempre en consideración la parte mecánica muscular, pero cuando normalmente se está en una posición cómoda, tranquila, sentado con ustedes, lo más seguro que vamos a usar diafragma para inspirar, intercostales externos también para inspirar, los intercostales interno e íntimo para expirar, pero casi no vamos a usar los músculos, porque la propia elasticidad del pulmón ya puede servir en este momento. Un problema es cuando tenemos que de repente correr, hacer una actividad física muy rápida, intensa. En ese sentido, doctores, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí la frecuencia respiratoria tiene que modificarse. Porque, doctores, por ustedes mismos, intenten un poco entender, ¿cuál dura más tiempo? ¿La inspiración o la expiración? Inspiração. Inspiração sobre a resistência. Mais constante. Boa pergunta. ¿Cuál dura más tiempo? Acho que é inspiração. Ventilen. Eu acho que é inspiração. Porque ao mesmo tempo que você respira, você tem que soltar. Não, mas o corpo precisa de um pouco. É, porque se você solta só um pouquinho, você não vai conseguir inspirar totalmente. ¿Es el mismo tiempo o de tiempos diferentes? Ahí quiero llegar, só un poquito. Pero para eso tenemos que
concluir esto. Así como ustedes están, ventilen. Y tratan un poco de percibir el tiempo de inspirar y de expirar. ¿Es igual? ¿Sí o no? Tem uma ligeira diferença entre inspiração e expiração. ¿Otra vez? Acho que inspirar demora. A inspiração um pouquinho, você está soltando, você relaxa. Esse cara que fuma aí. No. Doctores, recuérdense que la inspiración en todo momento es activa. ¿En qué sentido? Siempre usa el músculo de la inspiración. La expiración, cuando es muy suave y superficial, ella puede ser pasiva, solamente gracias a las fibras. Por lo general, doctores, la expiración puede durar un poco más. Por lo general. Pero cuando estamos haciendo un ejercicio físico, una actividad física, ¿qué pasa con el corazón? Aumenta a Tiene que frequência. acelerar para circular más sangre por muchos motivos. Para regular mejor la temperatura, para distribuir mejor oxígeno, para lo que sea. Pero la cuestión es, doctores, si el corazón va a acelerar para que la sangre circule más, para que llegue más oxígeno, significa que la sangre va a pasar más veces por el pulmón, ¿cierto? Aumenta a frequência de Entonces, en ese sentido, si estamos ventilando con la misma frecuencia lenta, va a pasar la sangre por el pulmón, va a captar todo el oxígeno, ya va embora. Cuando llega una nueva cantidad de sangre, y si a gente no está acelerando nuestra respiración, o oxígeno que estaba aquí dentro, ya fue embora. Por eso normalmente, doctores, cuando se acelera el corazón, ¿qué tiene que pasar también con la frecuencia respiratoria? También aumenta, para que exista mayor cantidad de hematosis. Tipo, llegó sangre, hematosis. Llegó sangre, hematosis. Solo que cuando vamos acelerando, sangre, hematosis, sangre, hematosis, sangre, hematosis. Entonces hay que acelerar los dos, ¿cierto? Sí. Solo que, doctores, cuando nosotros estamos acelerados, porque estamos en una actividad física, la respiración se torna muy rápida en sentido, inspirar rápido y expirar rápido. Rápido. Lo que ya dijimos aquella hora que es una taquipnea. ¿Ok? O dependiendo, hiperventilar. Pero la situación, doctores, aquí va lo siguiente. Cuando nosotros aceleramos la frecuencia respiratoria, aquí hay que agregar la función mecánica ¿de quién? De los músculos abdominales. ¿Por qué? Porque cuando estamos cansados, o sea, cuando estamos en una actividad física, la inspiración es bien enérgica, rápido. Lo que significa que no estamos usando solamente diafragma intercostal externo, estamos usando todo que a gente consegue. Estamos usando. Solo que cada vez que a gente inspira, el diafragma vai para baixo. La panza aumenta. Solo que como la expiración tiene que ser muy rápida, ahora sí, ¿quién tiene que ayudar? Los músculos que ahora en la expiración eles têm que se contrair tão forte e rápido. ¿Para quê? Para colocar de novo todos os órgãos dentro. Todos os órgãos dentro, eles não só vão ir para dentro, sino que também vão empurrar quem para cima? Diafragma. El diafragma. E se o diafragma vai para arriba, quem também vai diminuir de tamanho rápido? Pulmão. El pulmão. E o problema é que, doutores, durante prácticamente casi todo el día, nosotros casi no usamos la expiración abdominal, más bien usamos una contracción abdominal postural. No, mi postura es esa para que ninguém veja mi barriga. Sí, es así pasa. Solo que cuando es una persona ociosa que no tiene actividad física como yo, por ejemplo, y hoy me toca loco de hacer una actividad física,
estos músculos abdominales, que también están todos insertados por la caja torácica, como comienza a contraerse más, comienza a estirar todos sus puntos de inserción, sus fibras musculares que no están acostumbrados a hacer tanto movimiento, y comienza a generar dolor en esta franja baja del tórax o en la propia pared abdominal, porque no está acostumbrado. Coisa que com o tempo, deportista já nem sente isso. Ya ni siente deportista. Este músculo está tan bien fortalecido. Y como dijo Plaster, que el compañero también mencionó básicamente, los ejercicios de respiración que uno hace para lograr una buena contracción abdominal que ayuda a localizar mejor, ayuda con que a gente treine estos músculos para que eles sejam fortes, por uma parte, mas não somente forte, que a gente tenha um domínio mais rápido. Basicamente, estamos contraindo e relaxando mais rápido. Estamos adquirindo a ter esse controle destes músculos que a gente, pelo geral, não tem. Pessoas assim também, por lo general, não sentem esse tipo de dolor. Mas para quem não canta, quem não faz exercício desse tipo, quem não é deportista, quem não hace atividade física constantemente, do nada começou hoje a correr, le duele todo acá, na parte baja, cerca del pulmão, não, aí você pensa, caramba, eu estou morrendo. Fuera que el día siguiente ácido láctico en la sangre, complicado. Minha mãe vai caminhar na porta, ela dá 4 voltas, quando eu dou uma volta, eu já correr. Ela tem 60. Falta de costume. Falta de costume. Tá bom? Tá bom. Bueno. Doutores, por último. Doutores, si el pulmón está lleno de fibras elásticas que ya están esticadas, ¿por qué el pulmón no colapsa? Tipo, porque assim, eu acabei de respirar, meu pulmão chegou a um menor tamanho, pero dentro de este pulmón las fibras elásticas ainda estão esticadas, lo que significa que el pulmón ainda quer diminuir más de tamaño, quiere colapsar, y en algunos casos cuando hay colapso, ele pode chegar a ficar quase do tamanho de um punho. Imagínense la cantidad de colapso. Gradiente de pressão. Bueno, doctores, ¿qué es más fuerte? ¿La estructura ósea de la caja torácica o los pulmones? Mais O que é forte? mais forte? Estável estruturalmente. Estrutural Caja óssea. torácica. Muy bien. Entonces, doctores, solamente para tener una idea. Aquí, o que seriam essas coisas aqui? As costilhas. Las costillas. Maravilha. Maravilha. ¿Qué músculo sería este que está aquí abajo? Diafragma. El diafragma. Muy bien. Doctores, ¿cómo se llama, doctores? ¿Cómo se llama, doctores? ¿Cómo se llama, doctores, esta capa serosa que rodea los pulmones? La pleura. Ustedes saben que hay una pleura que está bien pegada por la caja torácica, Pleura que es la parietal. parietal, Y a que es la otra misma pleura capa que está direccional. vinculada por quién? Diafragma. Por el diafragma. Y también por una membrana mediastinal aquí. La pleura que está bien grudada con el pulmón, ¿cómo se llama? Pleura visceral. Visceral. Y lembrando que la parietal y la visceral, elas se unen ¿dónde? ¿A qué nivel? Perto do íleon. Muy bien, en la parte del hilo. Muy bien. Moral da historia, doctores. Miren un poco, ¿dónde está pasando mi dedo en teoría? Dentro, entre as pleuras. Entre las pleuras, en el espacio pleural. Doctores, se vocês seguirem o meu dedo,
procure un poco algún espacio donde estas dos pleuras tengan un furo. No tem. Es un espacio completamente fechado, ¿correcto? Herméticamente. Quem já comprou carne a vácuo? Carne a vácuo. Já, né? Quem não comprou, hoje vai no mercado. No, ¿qué tal es Friboi? Así que se habló tan mal de Friboi, pero no sé si es bueno realmente. Es bueno. É o que temos. Bueno, normalmente, doutores, la carne va a estar en el medio, o sea, va a tener una folla de plástico duro, va a estar la carne o la verdura, lo que sea, después una otra folla y herméticamente fechado, ¿correcto? Vocês vão tentar pegar o plástico de um lado e vão tentar pegar o plástico do outro lado e vão tentar fazer isto, separar os dois. Vão conseguir sim ou não? Não. Por quê? Por causa do vácuo. A pressão. A pressão tira o ar. Ela extrai todo o ar de dentro, né? Tira toda a pressão, né? Não tem espaço entre a carne, no caso, e o plástico. E que é isso? É uma pressão. Na verdade, esse espaço dele, ele está ali. Ele existe. La cuestión es, Só que ele tá com vamos medo. aquí a la pregunta. Vamos aquí a la pregunta. ¿Estos dos plásticos están colados completamente? Existe um líquido, né? La cuestión es, ¿por qué que a gente não consegue separar? Porque eles estão selados. Um é pressão negativa e o outro é pior é pressão depois positiva. você pega uma agulha, E fura. faz um furinho pequeno e em seguida você consegue separar. Por quê? Porque a pressão de dentro é negativa. A mesma coisa da geladeira. Quando você fecha a geladeira, você não consegue abrir ela direto, porque a pressão da nossa atmosfera é muito grande. A geladeira, momentaneamente, tem baixa pressão por conta do frio. Por isso que as geladeiras não são completamente desconectadas do interior. Do exterior, no caso. Ele vai ter física. Tem que ter um localzinho para o ar entrar e a pressão ficar igual. Excelente. É o nosso monitor. Chico, ela é seu Hay que implementar. Lo que pasa, doctores, que lo que el compañero acabó de... Y miren que él explicó. Pero lo que él está mencionando de manera... Él explayó, pero simplemente, doctores, entiendan que esa presión que se generó es una presión negativa. Normalmente, doctores, las presiones, nosotros siempre manejamos dos tipos de presiones desde el punto de vista de su capacidad de expansión o de retracción. Toda presión negativa es una presión que atrae. Toda presión positiva es algo que expande. Por exemplo, no pneu do carro, o que a gente coloca? Ar. E se genera uma pressão positiva ou negativa? Super positiva. Até se passa demais na pressão da roda, o que acontece? Pode estourar. Aquela grande pressão de expansão, bum, pronto. Pero neste caso, doutor, estamos falando de uma pressão negativa. ¿Ok? De una presión negativa. Ele vai contar a Pero ¿cómo se tendência contra ele. entiende eso? Y es interesante lo que dijo también la compañera, que ya ahora hay varios, pero el tema de tirar o ar. Tirar o ar. ¿Qué tiene que ver tirar o ar? Doctores, acontece que las presiones, ellas acontecen desde un punto de vista que es atómico. Y aquí vamos a entender lo siguiente, una cosa.
Pessoal, vocês não lembram que dijimos que el agua puede encontrarse en todos los estados básicos de la materia, ¿correcto? Sim. En el estado líquido, normalmente las moléculas, ellas tienden a mantenerse a una cierta distancia, se mantienen. De lo general, elas se mantêm. ¿Y cómo ellas consiguen mantenerse? Porque simultáneamente entre ellas existe una fuerza que las atrae y al mismo tiempo que las repele, y esas fuerzas se equilibran y ellas se mantienen a una cierta distancia. ¿Correcto? ¿Se entiende? Sim. Las partículas del aire, muchas de ellas, también tienen esta característica. E o que acontece, doutores, quando você começa? Vou fazer um esquema aqui. Supondo que isto agora não é mais água, são partículas de aire, correto? Que estão a uma certa distância. Só que agora, aquela máquina, essa máquina que é o vácuo, o que ela faz? Ela tira o ar. Ou seja, ela está tirando as partículas do ar dali, correto? Só que, doutores, se a gente for eliminando estas partículas, o que vai acontecer com a distância entre estas partículas? Vai aumentar. Elas vão se separando. Só que, doutores, esta força é a força de quê? Atração. De atração. Então, o que vai acontecer? Como cada vez, como essa máquina vai tirando partículas, estas partículas que acabaram ficando não têm outra saída a se unir de novo para tentar manter Seria a o sua princípio da distância. condensação da água, então a hora que as partículas se unem. Basicamente. Doutores, a pressão negativa acontece quando se elimina tanta partícula de aire que as poucas moléculas que ficaram aí dentro estão gerando uma grande força de atração. Doutores, quando vocês forem hoje no mercado, depois de tentar separar as folhas do alimento a vácuo, que não vão conseguir sem furar, tentem fazer outra coisa. Não tentem separar, tentem pegar cada uma delas e só façam isto. Elas conseguem deslizar. Porque ficam algumas partículas. Só faça isto. E isto vocês vão conseguir. Sim. Por quê? Vocês vão conseguir isto. Seria porque ficam algumas partículas dentro? Sempre. Nunca é possível tirar completamente. Até mesmo porque se a gente conseguisse extrair por completo toda a partícula de aire e qualquer partícula que não seja da carne, essa carne nunca estragaria. Eterna. Duração eterna. Estraga é aquela ali. Aquela ali é a que mais estraga. McDonald's. Não, o que acontece é que alguns já vendem produto. Já vem de fábrica. Não, já embala. Tem 10 etiquetas assim, tá? Sim. Nossa, coisa. Mas, doutores, o que passa é que a caixa torácica é forte. A pleura parietal está grudada nela. Quando a caixa torácica se expande, quem acaba indo sem escolha? A pleura Parietal. Mas aqui, entre as pleuras, tem o quê? Líquido pleural. Líquido pleural a uma pressão Negativa. O que significa que, se isso aqui expandir, pela pressão negativa, a pleura visceral em seguida vai acompanhar. E quando a pleura visceral acompanha esse movimento, o que acontece com o pulmão? Expande. Se expande. Desculpem. E quando o pulmão se expande, as fibras se esticam mais ainda. Depois da inspiração, todos os músculos relaxam tudo e as fibras começam a voltar ao lugar. Voltando isso aqui ao lugar, a pressão negativa vai puxar quem? A pleura Parietal. que está diretamente grudada na caixa Torácica. que acaba voltando.
Por eso, doutores, algo muy importante. Cuando a gente fura sin querer, acidentalmente ou o que fuera, esta pressão, como ela é de atração, ela é negativa, o que vai acontecer com as partículas do ar que estavam aqui fora? A tendência a entrar. Acabam entrando, por quê? Porque são literalmente Atraídas, sugadas. Aí isso dá pro pneumotórax. E isso é o que chamamos de pneumotórax, doutor. Pneumotórax. Só que, infelizmente, doutores, o que vai acontecer com a pressão negativa? Vai positivar. E, doutores, o que a gente falou que por característica tem uma pressão positiva? Ela é Expansão. expansiva. O que significa, doutores, que aqui não tem mais força para segurar o pulmão. Ele vai querer sair. Quem vai ter mais força agora? Fibra elásticas. Então, pouco a pouco, o pulmão vai ir colapsando. A força da fibra elástica vai ganhando cada vez mais força. Por quê? Porque a pressão intrapleural, Está porque assim se positiva. chama essa pressão intrapleural, ela vai ficando cada vez mais positiva, mais expansiva, E vai fazendo e as contrair fibras mais. acabam colapsando, colapando el pulmón. El problema, doctor, es que si el pulmón llega a colapsar, colapar por completo, ¿cuáles serían los problemas? Doctores, seamos consecuentes en ese sentido, porque si esto para que tenga una consecuencia posterior. En el caso, doctores, ¿qué dijimos hoy? Que en el pulmón tiene que haber un flujo de aire, pero también tiene que haber Circulação. circulación. Cuando todo está colapado, ¿va a continuar entrando aire? Não. No. Si está todo colapado, ¿va a poder entrar sangre? No. También no. Este pulmón deja de funcionar por la doble disfunción. La disfunción circulatoria y la disfunción ventilatoria. Por eso, doctores, no se olviden de eso. En el pulmón hay tanto circulación como ventilación. Y los dos tienen que Trabalhar juntos. não conseguimos. Alguém consegue fazer assim e a outra mão assim? Não me sale. Uma para um lado e outra para o outro. Bueno, vamos. Pero bueno, dale. Doctores, vamos a quedar hasta aquí nomás. ¿Ok? Professor, pergunta que isso vai agilizar o processo. Não entendi. Vai... Não, porque, pessoal, eu recebi mensagem de